Muito bem. Já vou de cara compartilhar a tela. Vocês, por favor, se vocês virem alguém pedindo aí para entrar, se o grupo se manifestar, não prestar atenção, podem me interromper, por favor, para a gente não deixar ninguém aqui de fora. Bom, então vamos lá para a nossa sexta aula deste curso aqui, sobre Roma, a civilização eterna. Vamos lá fazer um pouco de recordação das aulas passadas, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a situação de antes da Primeira Guerra. Então, Roma aqui, ó, no vermelho, na península, consegue conquistar a Península Itálica por completo, né? Até ao sul, né? Até aí a hoje Puglia, a hoje Calábria, né? Completa a bota aí em 264 e está olhando para a Sicília, está aqui, a maior parte dela, como vocês veem, está aí na cor de Cartago, né? Aqui a Sicília, Siracusa ainda sempre grega, né? E o resto do Mediterrâneo, inclusive as ilhas da Sardenha, da Córcega e já aqui o sul da Península Ibérica, assim como todo o norte da África, são de Cartago. Então, essa é a configuração antes da guerra. Aí temos a Primeira Guerra Púnica, tá certo? Que vai nos levar aí a esta configuração, tá certo? Aqui está em 2018 antes de Cristo, mas essa configuração já vai sendo entre o final da Primeira Guerra Púnica e 2018. Então, aí o que a gente nota aqui? A Sicília foi inteiramente conquistada por Roma, ficou aqui só Siracusa ainda grega. As duas ilhas, a Sardenha e a Córcega, estão com Roma e Cartago aumentou as possessões na Península Ibérica. Então, é que nós vamos começar a explicar aqui para explicar justamente o início da Segunda Guerra Púnica, né? Então, a Primeira Guerra Púnica acaba em 241, com Roma tomando toda a totalidade da Sicília, iniciando o seu caminho para ser uma potência importantíssima no Mediterrâneo. Mas a gente tem que lembrar, antes disso, das condições de paz que Roma obrigou Cartago a aceitar. Não foi. Já, os romanos não, garanto para vocês, os romanos não brincavam em serviço, vocês vão perceber pelas exigências. Os cartagineses deveriam abandonar por completo a Sicília. Nenhuma das duas partes faria guerra aos aliados da outra e nem procuraria subverter a sua aliança, aliando-se diretamente com eles, né, os aliados, ou interferindo nos seus assuntos internos. Nenhuma das partes recrutaria soldados, nem reuniria dinheiro para construir edifícios públicos no território da outra. Ou seja, não vão fazer guerra, prometem não fazer guerra. Os cartagineses libertariam gratuitamente todos os prisioneiros romanos e pagariam resgate pelos seus que estavam presos em Roma, com os romanos. E, por final, os cartagineses pagariam ao Estado romano uma indenização de 2.200 talentos, né, de ouro. Isso durante um período de 20 anos. Para vocês terem uma ideia, um talento de ouro era equivalente a 32 quilos de ouro, que hoje, no dia 26/6, valem simplesmente cada quilo de ouro 2,5 milhões de dólares. 2,5 milhões de dólares. O total dessa indenização de 2.200 talentos seria hoje equivalente a 5,5 bilhões de dólares. Né? Então, vocês vejam que as condições eram já duríssimas. Mas tudo que é ruim pode ficar pior, e é o que eu vou mostrar agora para vocês. Isso tinha sido negociado pelos cônsules romanos
junto aos cartagineses. Mas eles não tinham autoridade para fechar o acordo, eles precisariam sempre se reportar a Roma. E em Roma, esses acordos deveriam ser submetidos à comitia centurata, que era justamente aquela primeira assembleia, tirando o Senado, que reuniam lá as principais lideranças políticas e militares de Roma, né, que eu expliquei algumas aulas atrás, né, justamente aí voltando a essas questões jurídicas. E a Comitia Centurata resolveu que as condições eram muito brandas e que não ia deixar só por isso, não. E aumentou a indenização que Cartago devia para 3.200 talentos. E para pagar em 10 anos, sendo que eles tinham que já dar de cara para fechar o acordo um sinal de 1.000 talentos. Ou seja, o equivalente no total, esses 3.200 talentos, a 8 bilhões de dólares. E os cartagineses precisavam sair de todas as pequenas ilhas aqui entre a Sicília e Cartago. Né? Eles tinham que desocupar completamente essas ilhas. Pulei uma? Acho que pulei. Não, tá certo. E, não, acho que tem mais alguma coisa que falar que eu tô voltando aqui, desculpa, perdão. É isso mesmo, eu ainda queria falar aqui antes da gente ir lá para o Aníbal. Ocorre que, há poucos meses ao final desse acordo assinado e tal, e não sei o quê, um sério conflito acabou infligindo o Cartago. Foi a chamada Guerra dos Mercenários. Os soldados mercenários do Exército Púnico, que estavam com salário atrasados, que estavam insatisfeitos, resolveram fazer uma baita de uma revolta. E acabaram também chamando os jovens das cidades africanas aí sobre o domínio de Cartago, que obviamente estavam infelizes com Cartago por causa dos altos impostos que Cartago cobrava, né, para financiar as suas guerras, e, enfim, e obrigava também os jovens a se alistarem no exército de Cartago. Então, essa turba aí engrossou essa revolta, né? E essa revolta se estendeu por todos os territórios de Cartago, inclusive lá na Sardenha, né? O que levou os romanos se aproveitar, né? A Sardenha naquele momento ainda era cartaginesa, e pô, Roma falou: não, peraí, ó, se vai ter bagunça aqui no nosso quintal, nós vamos começar a guerra de novo. Então, Cartago foi obrigada a desocupar a Sardenha e entregar de mão beijada para Roma. Não foi fácil, porque ainda era muito no começo daquele acordo, ainda a coisa estava muito verde, eles ainda estavam sem capacidade militar de dizer: não, as coisas não são assim, para com isso, romanos. Não dava para eles colocarem dessa forma, estavam ainda muito fragilizados pela longa guerra, os longos 28 anos de guerra da Primeira Guerra Cartaginesa Romana. E com isso, os romanos conseguiram abarcar a Sardenha. Né? Nós temos o general Amilcar Barca, que tinha sido o último comandante púnico na Sicília. Né? Ele tratou de comandar a repressão a essa revolta dos soldados pagos, né? Com muita repressão e com muita energia e brutalidade, matou um monte de gente, cortou cabeça fora e conseguiu encerrar a revolta. Né? E aí, né, tendo em vista ter perdido Sicília, depois ter perdido Sardenha e tal, ele resolveu ir para a Península Ibérica para aumentar os territórios de Cartago, tá certo? E com isso assegurar lá as minas de prata que existiam na Península Hispânica naquela época, e terras férteis, bastante mão de obra, quer dizer, tudo isso iria também, além de, vamos dizer, compensar a frustração de ter perdido a Primeira Guerra para os romanos, iria compensar financeiramente
Cartago com novas fontes de renda, inclusive para pagar a dívida que Cartago tinha com os romanos, né? Precisava gerar renda para pagar aquela dívida. E isso iria também voltar a trazer o prestígio e o orgulho para Cartago. Então, por isso, o Amílcar foi para lá fazer esse trabalho. Depois de conquistar lá o sul, assegurar as minas, avançar para a costa oriental, onde ele fundou aqui Nova Cartago, Cartago Nova, como queiram, né? Ele acabou por morrer em 229, numa circunstância muito não esclarecida. Né? Ele aparentemente foi arrastado pela corrente de um rio enquanto procurava fugir de um ataque inesperado de uma tribo inimiga lá. E aí o que aconteceu com seu genro, o Asdrúbal, assumiu o cargo e assegurou aí o avanço, assegurou Nova Cartago. Né? A Nova Cartago, para vocês terem ideia, é onde está hoje a moderna Cartagena, na Espanha. Tá certo? É a mesma localização. Os romanos, vendo tudo isso, ficaram preocupados com os avanços dos cartagineses lá na Península Ibérica. Né? Obviamente, eles já estavam em disputa, estavam constantemente olhando para o que Cartago fazia do outro lado do Mediterrâneo. Né? Eles não queriam perder essa corrida, já era uma corrida por disputa do controle do Mediterrâneo. Então, o que eles fizeram? Eles obrigaram Cartago a assinar um tratado que eles não poderiam se expandir aqui, olha, para o norte do Rio Ebro. Então, eles poderiam ir até aqui o Rio Ebro, daqui do Rio Ebro eles não poderiam passar. Né? E questionaram, né, o Asdrúbal, né, por que tanta conquista, por que tanto negócio, e ele teria até dito, olha, nós precisamos fazer isso porque precisamos pagar vocês. Não tem jeito, vocês não deixaram outra alternativa para a gente, a não ser conseguir fazer isso. Na sequência, o Asdrúbal também foi assassinado. Tá certo? E aí, isso vai trazer à cena a grande personalidade militar dessa segunda guerra púnica, desse período, que é o Amílcar Barca. Né? Quem é o Amílcar Barca? O Aníbal Barca, desculpa. O Aníbal Barca é filho lá do Amílcar, né? Que era cunhado do Asdrúbal. Então, por exemplo, o Aníbal era filho do Amílcar e sobrinho do Asdrúbal. Ele tinha 25 anos, então ele assume essa responsabilidade de comandar as tropas, de comandar lá a Espanha muito cedo. Né? E aí, muito interessante, né? Porque o historiador Políbio, né, o historiador grego, de 203 a 120, né, um período pouco posterior aí que o Políbio vai escrever, ele conta que o Amílcar, antes de partir para a Espanha, ele estava, né, eles eram todos pagões, então faziam sacrifícios aos deuses. E ele estava sacrificando no altar que o Políbio identificou como Zeus, o Lívio, depois, obviamente, como romano, trata como Júpiter, Zeus e Júpiter, o equivalente, mas, na verdade, tratava-se do equivalente desses dois para os cartagineses, né? Que era um deus Baal Shaim. E durante esse sacrifício, não sei que tipo de animal estavam sacrificando ali na pira sacrificial do templo desse deus, mas enfim, devia ser um animal, e chamou o seu filho Aníbal para si e perguntou se ele acompanharia. O Aníbal tinha só 9 anos, era uma criança, mas ele já sentia falta do pai, né? O pai já era quase um pai moderno, não estava nunca presente, estava sempre em guerra. E, nossa, o filho queria participar da guerra, queria, enfim, acompanhar o pai, topou na hora, muito entusiasmado. Então, o pai falou: não, vem aqui e segura esse animal, essa vítima sacrificial aqui que nós estamos cortando, cheio de sangue, não sei o quê, e aqui você vai fazer um juramento. Você vai jurar a sua inimizade eterna contra Roma. Então, Amílcar já fez o Aníbal
desde os 9 anos, acreditar que os grandes inimigos dele, o grande inimigo de Cartago era Roma e que Aníbal devia sempre ver o mundo e ver a sua vida dessa forma, né? Isso deve ter sido muito marcante, por mais que não tenha sido exatamente como o Políbio contou e etc. Muito provavelmente é alguma coisa que, por todas as atitudes e pela forma como Aníbal se conduziu ao longo da vida, sem dúvida é uma coisa que deve ter influenciado de uma maneira bem importante o Aníbal. Então, é o que eu estava dizendo, né? Então, eles foram lá porque tinha toda a lógica econômica, a questão de procurar honras, de procurar limpar aí a honra de Cartago, né? Então, e continuar a expansão deles pelo Mediterrâneo, continuar os negócios deles, isso tudo fez com que a família Barca fosse para a Espanha e tomasse essa trajetória de aumentar os territórios na Espanha, fazendo esse trabalho, né? Isso é bastante notável. Então, sigamos. Como vocês veem, né, as minas de prata na Espanha eram muito importantes. E o Amílcar logo colocou elas sob o controle público, né? E, embora tenha sido necessário vários anos para os cartagineses explorarem essas minas de prata, né, eles conseguiram, isso permitiu à família Barca cunhar uma vasta série de moedas com um teor de prata muito bom, extremamente elevado. E esses são bons exemplos, né? Isso aqui é uma moeda homenageando o Aníbal, por isso o elefante, né? E esse rosto, muito provavelmente, é um rosto para homenagear o Aníbal. Então, estou trazendo isso aqui nessa curiosidade, para ilustrar essa questão das minas de prata. É muito interessante porque mais de 1000 anos depois, praticamente 1500 anos, né, a futura Espanha vai explorar prata aqui na América. Já não haverá mais minas de prata na Espanha e a Espanha vai vir justamente explorar muita prata aqui na América do Sul, né? Especialmente aí no Peru e na Bolívia. É uma curiosidade. Então, vamos lá. Mapa. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, Cartagena, tá certo? Que é aqui, né, a nova Cartago, né? Que é daqui que vão sair as tropas para começar esta Segunda Guerra Púnica. Atenção a esse ponto do mapa. E essa cidade mais ao norte aqui, Sagunto, também é muito importante para essa história agora que nós vamos contar. O desejo de Cartago se reafirmar com uma potência independente e poderosa no Mediterrâneo era tão natural como era natural que isso fosse ameaçador para os romanos. Os romanos se sentiam sempre muito ameaçados por Cartago. Então é muito importante ter isto sempre em mente, né? Muitos de ambos os lados terão desejado ter planejado a guerra. Mas, veja, o Aníbal estava numa situação muito privilegiada. Ele era um jovem nobre à frente de um exército bastante poderoso já nessa época, porque aproveitava tropas vindas aí da África, tropas vindas desse território aqui, que era um território aliado a Cartago, né, a Numídia, tropa de cartagineses, tropas de líbios, juntos com tropas das tribos aliadas da Espanha. Então, ele tinha uma grande capacidade militar, ele tinha efetivos muito grandes. A gente tem que lembrar que na história antiga,
os historiadores, eles sempre justificam, eles sempre justificam as guerras, né, como explicam as guerras, como inspirados na ânsia de glória dos reis, dos imperadores, e como seria a única fonte. Não dá para rejeitar, como muitos modernos fizeram, de que não existe essa coisa individual, que não existe orgulho. Eu acho que existe uma combinação sempre de fatores, né? E aqui, no caso de Cartago e Roma, há uma mútua desconfiança, há mútuos interesses econômicos enfeixados, né, em colisão. Há uma questão de desforra, de honra, né? Como eu mostrei para vocês, Cartago foi humilhada na paz, né? Exigiram mundos e fundos, colocaram meio Cartago de quatro, né? Então, isso historicamente, até muito recentemente, isso a gente viu que em muitas guerras, inclusive contemporâneas, provocam sempre esse ressentimento e muitas dessas pazes feitas na base da humilhação muito grande do inimigo, acabam provocando novas guerras. E eu acho que é o que aconteceu aqui. Então, não é difícil acreditar que o Aníbal tenha procurado essa guerra. E não resta dúvida que ele prontamente se aproveitou e seguiu para a guerra, da oportunidade. Podia existir quem se opusesse a ele lá em Cartago, mas a verdade é que a maioria da elite não via motivos para que o Estado público submetesse a Roma com esses argumentos, com essas exigências tão arrogantes. Não, a gente não sabe dizer, a gente não tem elementos se eles aqueceram com as atividades do Aníbal ou não, que acabaram por provocar a crise. Mas, ou se as teriam realmente ordenado, né? Mas, enfim, eles não fizeram nada, eles acabaram por apoiar o Aníbal. Então, o que aconteceu? Em uma determinada altura, né, após aí o famoso acordo do Rio Ebro, né, que limitou aí a Cartago dentro da Península Ibérica, né, essa cidade que eu mostrei para vocês aqui, Sagunto, pediu a proteção de Roma, porque estava sendo atacada por outras tribos ali em volta e tal, estava com medo de Cartago. Roma aceitou. Só que em 220 e 219 a.C., eclodiu uma disputa entre Sagunto e essas tribos vizinhas. E como ela ficava ao sul do rio Ebro, o Aníbal viu a oportunidade de atacá-la. Era um lugar também bastante estratégico, né? Ele falou: não, vou atacar porque está ao sul do rio Ebro. Não quero nem saber se eles têm lá um acordo com os romanos, não. Aqui é minha zona de influência. E ele aproveitou, entendeu? Alegando, inclusive, depois que isso não quebraria o tratado, e acabou cercando a cidade, fazendo um assédio de 8 meses, acabou invadindo a cidade e tomando, destruindo, e durante todo esse tempo Roma ignorou, não mandou ajuda. A gente não sabe se eles não tinham capacidade para mandar essa ajuda, se eles estavam envolvidos em outras guerras, com os gauleses, com os gregos, enfim. Eles tinham outros conflitos, Roma também nessa época. Então, não sabemos se eles resolveram ignorar para depois ter uma desculpa de guerra, ou se porque eles não poderiam mesmo ir lá socorrer Sagunto prontamente. Mas, enfim, isso aconteceu e isso estava já gerando a desculpa que Roma queria. Mas o Aníbal foi muito mais rápido. Né? Ele constituiu esse exército gigantesco, cruzou os Pirineus em direção à Península Itálica. Né? Se vocês verem aqui no, no, no slide anterior, é justamente essa linha vermelha aqui, que sai de Cartagena, vai a Sagunto, cruza os Pirineus e vem aqui cruzar os Alpes para entrar na Itália. Né? Então, ele fez isso muito rápido. Né?
Porque a ideia dele era não dar alternativa para os romanos, pegar os romanos de surpresa e botar os romanos na defensiva. Ele não pretendia ocupar e ganhar de cara a Península Itálica. Qual era o cálculo dele? A Roma, como sempre, tinha cidades que acabaram por medo, eu contei isso nas outras aulas para vocês, que acabaram se associando a Roma. Olha, não vamos contrariar vocês, vocês são muito mais fortes, nós vamos aqui nos submeter a vocês, pagar impostos, fazer parte da República Romana. Mas que sempre isso foi conseguido à base da força. Então ele falou: tem muita gente lá que só quer uma oportunidade para se voltar contra Roma e ver os romanos entrarem bem. Eu vou dar essa oportunidade, vou levantar uma série de tribos, uma série de cidades e vou criar um problemão para Roma. Essa era a ideia, era animar esse pessoal. Então, com esse plano, ele saiu lá da Península Ibérica em 2018, deixou o seu irmão, que também chamava Asdrúbal, como seu tio, encarregado da defesa do território hispânico, e iniciou uma campanha que iria durar pelos próximos 17 anos. Só quando atravessou os Pirineus, ele já tinha perdido 40 mil homens de infantaria e 3 mil de cavalaria. O exército dele era mais que o dobro disso. Isso era mais ou menos um quarto das pessoas que ele estava mobilizando. Mas, lógico, como todo esse pessoal, muita gente era paga, era de outras tribos e etc., muita gente desertou. E outros foram morrendo nas batalhas com as tribos no caminho, na dificuldade dos Pirineus. Depois eles tiveram que atravessar na França, já enfrentando os gauleses, o rio Rhône. Então, ou Ródano, né? Que é aquele grande rio que nasce lá na hoje Suíça, na geleira na Suíça, e chega caudaloso aí a costa da França. Então, você imagina para atravessar esses elefantes, ele tinha acho que 80 elefantes, 60 elefantes, pelo rio, botar esses bichos que nunca tinham atravessado um rio em barcas improvisadas, em coisas improvisadas, para atravessar. Só isso já era uma dificuldade muito grande. Mas ele já tinha atravessado a Cordilheira dos Pirineus e ia agora atravessar os Alpes. E nos Alpes, eles seriam atacados, né? Tá aqui as imagens demonstrando isso, e iam pegar a neve, caminhos estreitos com desfiladeiros, e as tribos gaulesas da região em cima deles, mandando ver. Então, eles perderam cavalos, perderam elefantes, né? Porque você imagina, esses bichos ficavam em pânico, né? As duas ilustrações mostram bem, de um lado montanha, do outro lado desfiladeiro, era bicho e condutores desfiladeiro abaixo. Então, perderam muita gente nessa coisa. Então, eles chegaram na Itália com um quarto só dos homens. Chegaram com mais ou menos 26, 30 mil homens lá. Né? E com esse efetivo, efetivamente, não daria para conquistar quase nada em Roma. Sim, o que ele pretendia era fazer esse abalo, era criar confusão na Península Itálica. E, a princípio, tudo foi muito favorável para ele, né? Porque no ano da sua chegada ele conseguiu tomar Taurásia, né? Que era uma cidade romana, a atual Turim, e derrotar o Públio Cornélio Cipião no rio Tribia, um afluente do Po, tudo lá no norte da Itália. Então, essas vitórias já garantiram a admiração e o apoio de muitos gauleses, que estavam ressentidos com Roma por uma série de motivos, tinham também apanhado em algumas guerrinhas locais, e assim ele reforçou aí as tropas dele. Opa, desculpa, pulei aqui. Reforçou as tropas dele. E aí ele seguiu, né, marchando para o sul, através da Etrúria, né, devastando tudo que vinha pelo caminho. Né? E aí
mandaram o cônsul, né, o Caio Flamínio, que parou o que estava fazendo e correu para parar o Aníbal na Etrúria. Mas o cartaginês foi muito esperto. Ele montou uma emboscada num lago chamado Trasimeno, onde ele conseguiu esconder parte do seu exército para fazer uma emboscada para atacar os romanos de surpresa. E os romanos foram cercados, ficaram encurralados entre colinas que formavam como se fosse um anfiteatro natural, e as tropas cartaginesas empurraram eles contra esse elemento natural. Nessa fatídica batalha, o cônsul perdeu a sua vida e Roma perdeu 15 mil soldados de uma vez só, num dia só. E ainda sem saber que a coisa tinha sido tão ruim, Roma mandou outras tropas de reforço, que também foram interceptadas e derrotadas pela cavalaria do Aníbal, que era muito boa também. Isso levou a um pânico em Roma total, né? O povo ficou desesperado, né? O Aníbal está às portas, o Aníbal vai invadir Roma, vai ser. Então, como eles sempre fazem na emergência, eles nomearam um ditador, no caso, o Fábio Máximo, que imediatamente recrutou 4 legiões e partiu de imediato contra o Aníbal. O Fábio Máximo passou para a história com um nome curioso e que hoje seria bem pejorativo, né? Em latim é o cunctatator. É aquele que atrasa, é aquele que é o protelador, entendeu? Porque ele tinha uma tática de protelar um embate frente a frente com Aníbal. Ele usava uma guerra de desgaste, ele dificultava o abastecimento das tropas do Aníbal, ele ia por trás, ele fustigava com ataques relâmpagos, uma coisa assim meio de guerrilha, meio inesperada, né? Ele criava uma série de problemas, né? Mas ele não batia de frente, ele não saía para a batalha em campo aberto. Mas esse tipo de manobra, esse tipo de coisa exige muito tempo, né? Uma guerra de desgaste. E era o que ele queria fazer. Mas o povo desesperado em Roma, os senadores, enfim, isso não estava sendo do agrado. Eles estavam loucos para resolver logo a questão e tirar o Aníbal do território deles, da Península Itálica. Assim, eles substituíram lá o ditador e botaram aí 2 cônsules, o Caio Terêncio Varão e o Lúcio Emílio Paulo, com mais 4 legiões adicionais e com a diretriz de obrigar o Aníbal, dessa vez, a combater diretamente. Então, no ano de 2016, já na campanha, na região da Campanha, no sul da Itália, o cônsul Varão tomou uma posição à frente das tropas romanas na cidade de Canas, na região de Canas, onde vai acontecer aí uma batalha de dimensões épicas para a antiguidade. Nunca na antiguidade você tinha tanta gente envolvida numa só batalha. Foi uma batalha realmente muito notável, muito grande, falada até hoje. As estratégias usadas servem de exemplo para as guerras modernas. Inclusive, dizem que a Operação Tempestade do Deserto de 1991 para retomar o Kuwait pelos americanos e os aliados, foi uma operação que tem o mesmo desenho que o Aníbal fez em Canas. Então é muito interessante, é uma batalha sempre muito discutida e relembrada aí pelos historiadores militares. Então, o cônsul estava à frente de 80 mil soldados de infantaria, 6 mil de cavalaria. E considerou que a melhor das estratégias era atacar as linhas inimigas menos densas de frente, devido ao seu menor número de efetivos. Então, ele iria comprimir as suas próprias fileiras, né, adotando a rigidez da falange estilo hoplita, né, a falange tradicional grega, que é fechada, todo mundo com aquelas lanças, é como se fosse um porco-espinho que vem e empurra.
Mas, no outro lado, o Aníbal dispôs as tropas completamente diferentes. Na frente, ele colocou a infantaria ligeira. E os fundibulários, o que são os fundibulários? O exército de Cartagena, de Cartago, tinha muito isso. Esse pessoal que trabalha com fundas, fundas com pedra. Então, eles tinham, como se fossem os arqueiros depois, eles tinham uma tropa que só combatia o inimigo disparando fundas com pedras nos adversários. Então, ele tinha uma fileira desses também na frente. E isso tudo está na frente da infantaria pesada, onde estavam os gauleses e os hispânicos. E esses formavam um arco, com a infantaria de elite cartaginesa de cada lado e a cavalaria mais por fora, pelos flancos ainda. Essa infantaria do Aníbal tinha 40 mil homens. E qual foi a estratégia? Eles foram cedendo terreno aos romanos, e à medida que eles avançavam, essa formação em arco foi se curvando, foi se fechando, né, para apertar o cerco e para fechar os inimigos de um cerco. Exato. Aqui, o que vocês estão vendo, além da batalha, é um marco, essa foto é um marco que está lá no, na região até hoje. Um minuto só, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver um minuto só, gente. Que pena, eu perdi algumas imagens aqui, eu não sei o que aconteceu. Mas tudo bem. Vou voltar com aquela. Tem algum problema aqui no meu PowerPoint. Está instável. Bom, tudo bem, vocês me perdoam. Eu vou tentar aqui voltar com a imagem, enquanto isso eu vou falando com vocês, porque era uma imagem, era um desenho esquemático de como era essa, essa batalha em esquema. Então, peraí, eu vou aqui voltar e vou tentar chamar aqui de novo o PowerPoint. Está aparecendo para vocês? Oi? Está aparecendo, maravilha. Ótimo.
Então, o que que aconteceu aqui? A superioridade da cavalaria de Aníbal, né, que era formada aí por mais de 10, não permitiu que eles rompessem o cerco. Então, nesse dia, morreram 70.000 legionários nesse campo de batalha. E outros 10.000 foram feitos prisioneiros, escapando até apenas 3.000, 3.500. O massacre de Canas, né, que veio se juntar com aquela catástrofe do lago Trasimeno no ano anterior, causou um terror, então, maior ainda em Roma. Os relatos falam que as mulheres foram proibidas de sair de casa, porque precisavam esperar lá ser informadas que os homens da família tinham sido mortos. Ah, ainda fecharam os portões da cidade, enfim, criaram uma série de medidas draconianas para tentar resolver essa questão. Bom, finalmente aqui temos a nossa obra de arte, né? Vocês não acharam que iam ficar sem a obra de arte nessa aula aqui. Então, essa aqui é uma tela do Goya, né, de 1771. Aníbal Vencedor contempla pela primeira vez a Itália desde os Alpes. Né? Achei bem interessante essa tela, gostei. Ela é um óleo sobre tela, né, altura de 87 centímetros, largura de 1,31 m, está no Museu do Prado. É isso aí. Então, sigamos aqui com a história. Em Cartago, quando as notícias dessas vitórias do Aníbal chegaram, o entusiasmo tomou conta. Né? Eles que não tinham feito, eles faziam um jogo duplo, eles não se manifestavam dizendo: olha, nós estamos aqui a favor do Aníbal, nós é que estamos mandando o Aníbal, nós estamos em guerra contra Roma. Eles faziam um jogo ambíguo lá em Cartago. E aí eles resolveram se manifestar, dizer que era isso mesmo, que eles iam acabar com os romanos, né? A Assembleia dos Gerontos se manifestou oficialmente, enfim. Mas tudo estava para mudar, e tudo estava para mudar muito repentinamente. Roma tinha enviado para a Península Ibérica os irmãos Cipião, o Cineu e o Públio. E agora o Asdrúbal tinha apoio de reforços vindo de Cartago e decidiu dirigir-se ao encontro dessas tropas romanas. No entanto, os romanos foram bem num ataque surpresa lá na foz do Rio Ebro. Eles fizeram com que o Asdrúbal perdesse a frota que ele tinha, ele estava fazendo um ataque por terra e por mar, e impuseram uma derrota a ele, e ele teve que se retirar da região. Mas, apesar disso, os Cipiões acabariam por se dar mal com Asdrúbal e morreriam numa outra batalha em 211. Mas Roma acabou substituindo esses dois irmãos Cipiões pelo Cipião que seria mais famoso, que vai ser chamado de Cipião africano, filho de um e sobrinho do outro. Né? E esse entrou de modo fulminante, tomou Nova Cartago, massacrou seus habitantes, conseguiu um vasto espólio e, assim, em 208, derrotou por completo o Asdrúbal e fugiria da Península Ibérica pelos Pirineus para encontrar o seu irmão na Itália. Assim, a Guerra da Espanha terminou em 206, com a expulsão definitiva dos cartagineses e a perda desse vasto e rico território. Né? Mas Cartago ainda perderia alguns dos seus aliados. Né? Siracusa cairia em 212. Né? Siracusa lutou associada a Cartago e tal, mas ela acabaria caindo em 212. Os romanos acabariam invadindo e não teria jeito. Da mesma forma, na Sardenha, eles esperavam que houvesse uma revolta, incentivar essa revolta,
mas os romanos acabaram chegando lá primeiro, acabaram com essa revolta, controlaram a Sardenha e eles ainda tinham mandado uma expedição que acabou se dando mal, porque chegou quando os romanos já tinham tomado aquilo e eles foram completamente massacrados pelos romanos, né? Então, Aníbal, apesar das suas vitórias, não conseguiu aquele apoio que ele esperava ter na Itália. Não conseguiu levantar aí a moral de muitas cidades e muitas tribos. Ele conseguiu uma cidade importante, na verdade, lá na campanha também, chamada Capua. Mas aí, lá em 211, os romanos também cercaram a cidade fortemente, fizeram um cerco pesado sobre a cidade, e a cidade ia cair. Ele, no desespero, ele teve uma ideia de, de fazer um movimento muito audacioso. Ele inventou, né, ele não pretendia fazer isso, mas ele inventou e fez coisas para tentar convencer os romanos de que ele ia invadir Roma, né? Então voltou, né, o grito Aníbal ad portas, né, em latim, né, do povo desesperado, né? O Aníbal ele gerava muito medo em Roma, como eu já comentei aqui. Mas isso não foi o suficiente para liberar Capua. E Capua acabou sendo tomada pelos romanos. Os líderes, eles decapitaram todos. E o resto todo da população foi toda vendida como escravo. Então, a lição que Capua tomou não foi bolinho, não foi brincadeira, foi uma coisa bastante séria. Já o Asdrúbal, que tinha saído, né, vocês lembram, tinha saído lá, fugido da Espanha, né, ele acabou nos Pirineus, ele queria achar onde estava o irmão, e ele mandou uma tropa de batedores na frente, que acabaram sendo capturados lá num ponto do norte da Itália por tropas romanas, pegaram os caras, torturaram os caras e os caras entregaram onde estava o Asdrúbal. Eles prepararam a operação e dizimaram o Asdrúbal e suas tropas. Cortaram a cabeça de todo mundo, acho que eram 5.000 homens, mas o Asdrúbal cortaram as 5.000 cabeças, inclusive a do Asdrúbal, e mandaram entregar no acampamento do Aníbal como uma ameaça e como uma advertência. E enquanto tudo isso acontecia, os romanos reforçaram muito os seus efetivos. Primeiro, eles desceram a idade mínima para alistamento para 16 anos. Depois, eles permitiram, inclusive, que os escravos, a troca de liberdade, né, se alistassem. Então, eles deram um jeito de arranjar mais gente para esse moedor de carne e continuar a luta. E aí, justamente, chamaram o Cipião africano para montar uma ofensiva diretamente contra Cartago na África, né? E ele, com o apoio do Senado, organizou isso no final de 204, e os romanos chegaram às costas africanas e derrotaram pela primeira vez o exército cartaginês em Útica, né, ao norte de Cartago, e semearam a devastação naquele vale em volta, né, e ocuparam tudo aquilo. Então, Cartago começou a ver essas derrotas, né? Essas derrotas começaram a pesar muito para Cartago e fizeram a balança da política pender para a paz, né? A grande parte das elites de Cartago eram elites de comerciantes e de latifundiários, então eles estavam muito mais afim de vender, negociar os seus produtos, fazer comércio e não ficar se desgastando e perdendo dinheiro da guerra e fora o material humano que estava sendo perdido e tal. Então, não teve jeito. O Conselho dos Anciões, antes tão animado e tal, foi se ajoelhar diante do Cipião africano e suplicar o seu perdão, né? E disseram, não, a culpa toda é do Aníbal, não temos nada com isso,
por favor, vamos fazer a paz. Vamos fazer a paz. E o Cipião expôs suas condições, né, que também, vocês vão ver, não são fáceis. Entrega de todos os prisioneiros de guerra e desertores. Renúncia a todas as aspirações territoriais na Península Ibérica e em todas as ilhas do Mediterrâneo. Pagamento de uma nova e avultada indenização. E uma imposição de um limite para apenas 20 navios de guerra. Apesar dessa dureza, os cartagineses não tinham outra possibilidade, não tinham outra coisa a não ser aceitar isso. E foi o que eles fizeram, né? Aceitaram. E aí enviaram os mensageiros para Roma para buscar a ratificação desse tratado, né? Como eu tinha dito para vocês, esses diplomatas que negociam essas coisas, ou mesmo os generais que negociam essas paz, e essas condições para a paz, não tinham autoridade para fechar em definitivo. Precisavam da autorização de Roma. E, enquanto isso acontecia, o Aníbal voltou para Cartago com as suas tropas. Isso animou a turminha do vamos continuar na guerra, não vamos nos entregar, isso aí está muito ruim e tal, e acabou levando a uma grande batalha em Zana em 202 a.C. Ambos os lados dispunham de forças equivalentes, semelhantes. Mas, para compensar a superioridade da cavalaria romana, já que parte dos Númidas, né, aquele povo africano, tinha desertado dos cartagineses, se aliado aos romanos, né, aquilo que o Aníbal queria fazer na Itália acabou acontecendo na África. O Aníbal dispôs os seus 80 elefantes na frente, na primeira fila, para romper as linhas inimigas. O Cipião reagiu ordenando aos soldados que gritassem e fizessem muito barulho com as trombetas, soassem as trombetas e balançassem os estandartes, enfim, para assustar os elefantes, para tentar assustar os elefantes e deixar eles fora de controle e fazer com que eles fossem para cima das próprias fileiras. E também usaram lanças contra eles para impedir o avanço. Apesar disso, não deu muito certo, os romanos sofreram grandes perdas, mas eliminaram por completo a ameaça dos elefantes. E assim Aníbal conseguiu só temporariamente manter longe a cavalaria do Cipião. Embora a sua veterana infantaria tivesse aí que tivesse se impondo às legiões romanas, os cavaleiros romanos e munidas foram por trás da infantaria, cercaram a infantaria e atacaram as linhas pela retaguarda, né, invertendo completamente a tendência da batalha e aniquilando por completo os cartagineses. Depois dessa derrota, óbvio, né, as condições de Roma foram ficar muito mais duras, muito mais difíceis. Aumentou-se mais uma vez o valor da indenização e se reduziu a autonomia militar de Cartago a zero. Ou seja, nesse momento, né, o poderio militar de Roma chegou ao seu auge, né, aí nesse período da República, dominando todo o Mediterrâneo e sendo a maior potência da região. Aqui na imagem vocês estão vendo aí um busto do Cornélio Cipião africano, Públio Cornélio Cipião africano, né, um desenho de como seria. E aqui em Roma hoje você tem a tumba da família Cipião, com várias gerações aqui que foram enterradas aqui. Você tem isso disposto para visitação. Então eu trouxe aqui também essa curiosidade. E então, vamos deixar, então, a Terceira Guerra Púnica para a próxima aula, né? Uma vez que aqui a gente já usou hoje 55 minutos ali dessa aula. Se não tivesse aqui o probleminha técnico com a apresentação, a gente teria gasto aí só uns 3 minutos a menos. Mas, enfim, eu acho que fica melhor a gente dividir
dessa forma, porque a Segunda Guerra Púnica tem essa importância, tem esses grandes personagens como o Aníbal e o Cipião africano, né? São personagens que marcam, são movimentos que marcam, e isso vai desenhando o futuro de Roma, vai desenhando o final da República. Dúvidas, observações, comentários, por favor. Paulo, é 236 a quanto antes de Cristo? O que? A Segunda Guerra A guerra. Púnica? Não, aí o Cipião africano, é porque E o é africano é que 236 a 183. Né? 183. Então, ele justamente ele está no auge da vida dele em 204, 202, 200, que é quando acontece aí a Segunda Guerra Púnica. Eu acabei não contando para vocês o final do Aníbal, né? Vocês querem saber o que aconteceu com o Aníbal, né? Esqueci desse detalhe, agora que eu estou lembrando. O Aníbal, após a derrota com Roma, foi obrigado a se exilar. Ninguém queria saber mais dele em Cartago e não queria saber em lugar nenhum, né? Eu me lembrei por causa do ano de morte do africano, é o mesmo ano de morte do Aníbal. O Aníbal ficou rodando aí pelo Mediterrâneo, pela Ásia, etc., em diversos lugares, ninguém queria ele, estava sempre que fugir, estava sempre perseguido, e acabou que em 183 a.C., ele foi capturado na Bitínia. Ele já tinha 64 anos, o Aníbal, então, nessa época. E aí ele falou: não vou esperar os caras, né? Eram autoridades locais, ele não vou esperar os romanos chegarem para me torturarem, me fazerem um monte de maldade. Vou tomar veneno e vou impedir que eles me peguem com vida. E, segundo consta aí na história, a frase dele final foi: ponhamos fim à grande ânsia dos romanos, que consideraram demasiado longa e árdua a tarefa de esperar a morte de um ancião odiado. É uma frase interessante, né? Ele mais ou menos faz troça com os romanos, né? Vocês me odeiam tanto que não podem esperar eu morrer de velho. E assim ele se matou. Então essa estava faltando. Mas voltemos. Mais aí, mais alguma coisa? Maíra, Ana Carolina, Antônio? Satisfeitos? É interessante que Diga. tantas guerras que ele participou, né? Ele viveu até 64 anos. Não é uma longa, né, nos nossos termos atuais. Naquela época era uma Naquela vida época, acho que é longa. uma vida bastante longa, né? Ele fugiu por bastante tempo, né? Temos que imaginar que ele fugiu por bastante tempo, depois do fim da guerra. Ele ficou aí pelo menos 17 anos fugindo dessa perseguição. Ah, É um homem teimoso. é. É um homem resistente, é realmente, né, o que a gente olhando para hoje é um herói. Hoje dificilmente se tem líderes, generais, comandantes desse calibre, né? Eu fiquei, né? Eu já conhecia a história dele, mas aí, né? Me aprofundando em mais literatura sobre Nossa. o assunto, para melhorar a aula para vocês, eu fiquei bastante interessado pelo Aníbal. O Aníbal realmente é um personagem muito importante. Vou até não existem traduzidas em português biografias dele, trabalhos assim mais a fundo, mas existem em inglês e espanhol. Eu vou ver se eu adquiro essas obras para até me aprofundar mais, porque acho que a Aníbal e a Segunda Guerra Púnica dão um curso inteiro de várias aulas. Nossa, é Mas muito é isso, meus interessante. caros. Agradeço muitíssimo o privilégio de ter vocês comigo, né, de ter a companhia de vocês. Agradeço a atenção, né? Uma boa noite para vocês e até a Ah, próxima. Um nós que abraço. agradecemos. Boa Falou, Boa noite, Maíra. noite. obrigado. Boa Um noite a abraço. todos. Tchau, Boa gente. noite a Tchau. Boa noite, todos. Boa meninas. semana.